O vento frio de outubro varria o pátio antigo, coberto por um tapete de folhas amarelas, como se procurasse algo perdido entre os cantos esquecidos. Valentina Gregorievna encolheu os ombros e apertou contra o corpo o casaco de tricô grosso, herança de sua avó. Em uma das mãos carregava um prato com os restos do ensopado do dia anterior, na outra, uma bolsa de pano desgastada, cheia de cadernos de alunos do 5º ano. Mosquinha, gatinha, vem cá, chamou em voz baixa. Debaixo do banco de madeira surgiu uma gata malhada de 3 cores, com uma mancha branca no focinho que lembrava um rendado delicado. O animal aproximou-se com pressa, lambendo os restos de comida, enquanto Valentina sentava-se no banco, observando-a com um olhar distante. 25 anos. Uma vida inteira. A filha havia crescido, o país mudará de nome, mas eles ainda estavam juntos. Será que conseguimos enfrentar esse aniversário, Mosquinha? Murmurou passando os dedos pela madeira gasto do banco, tão marcada pelo tempo quanto suas próprias mãos, enrugadas por décadas corrigindo provas e redações. Parecia que foi ontem. Lembrava-se do dia em que viu Anatoly pela primeira vez. Tinham 26 anos. Ela, uma professora novata em uma cidade militar, filha de um médico do exército, poderia ter escolhido um pretendente mais promissor. Mas o coração preferira aquele engenheiro alto, magro, de mãos calejadas e olhos perspicazes, que chegará para construir uma nova escola. Valentina Gregorievna, boa tarde. A voz alegre de uma ex-aluna, agora mãe de um de seus alunos, interrompeu suas memórias. Ninoca, olá, respondeu, endireitando-se rapidamente e ajustando o cabelo. Já se preparando para a comemoração? Ontem, seu Anatoly encomendou um buquê enorme na floricultura, contou a jovem, sorrindo enquanto acariciava a gata. Valentina assentiu, sentindo um misto de orgulho e desconforto. Será que ele havia se lembrado sozinho? Geralmente, ela quem dava os lembretes, as sugestões sutis. Preciso ir, suspirou, levantando-se. Ainda havia cadernos para corrigir. A gata a acompanhou com o olhar, seus olhos verdes brilhando de gratidão. Ao menos você é fiel aos seus afetos, pensou Valentina enquanto subia as escadas do prédio, onde o cheiro de tinta fresca se misturava ao aroma de pães assados. O vizinho, Semyon, estava reformando o apartamento. A caixa de correio transbordava de panfletos publicitários que ela recolheu automaticamente, jogando-os na cesta de vime destinada ao papel reciclável. Afinal, a escola promovia uma campanha de coleta de material. Dentro do apartamento, o silêncio a recebeu. Anatoly ainda no trabalho, Miroslav em aulas extras de literatura. O tic-tac do relógio de parede parecia ecoar. 25 anos, 25 anos. Ela ligou o rádio. Uma canção de Muslim Magomayel enchia o espaço. Ó mar, cantarolou, movendo-se pela sala com um pano e o aspirador de pó. Em uma semana, os parentes mais próximos se reuniriam ali antes do jantar no restaurante. Tudo precisava estar impecável. Aquele lar de 2 cômodos com tetos altos e peitoris largos, abrigava suas vidas há 2 décadas. Aperitado, mas aconchegante. Estantes repletas de livros até o teto, vasinhos de porcelana, lembranças de viagens, fotos emolduradas. Na parede central, a imagem do casamento deles, em uma moldura de madeira entalhada, presente do pai de Anatoly, o velho Semyon Fyodorovitch. 2 rostos jovens radiantes. Ele de terno sóbrio, ela em um vestido branco simples, com um pequeno buquê de flores silvestres. Valentina passou o dedo pela foto, detendo-se no rosto do marido. Naquele tempo, um sorriso franco, um olhar claro. Agora, olheiras permanentes, rugas ao redor da boca, o hálito cada vez mais carregado de conhaque. Quando tudo havia começado? Depois da promoção? Depois da compra do carro novo? Ela entrou no quarto e abriu o armário, afastando as roupas de festa passadas a ferro. No cabide, o paletó azul escuro de Anatoly. Precisava levá-lo à lavanderia. Ao revistar os bolsos, encontrou um recibo amassado, algumas moedas e um celular antigo, que ele julgava perdido. Devo carregar e devolvê-lo. Talvez tenha contatos importantes, refletiu, conectando-o à tomada. Enquanto passava o aspirador pela sala, o aparelho ganhou vida, emitindo uma série de bips. Mensagens atrasadas chegaram em cascata. Valentina não tinha intenção de bisbilhotar, mas a tela acendeu-se diante de seus olhos quando ela passou por perto. Svetocheka, meu sol, quando você vai se livrar dessa rata cinzenta? Lia-se em uma das mensagens. O mundo pareceu girar. Ela sentou-se na beira da cama, ainda segurando o telefone, como se ele fosse explodir. Algo dentro dela se partiu, como um galho seco sob o peso de uma neve inesperada. Rata cinzenta. As palavras martelavam em sua mente. Olhou para as próprias mãos.
pálidas com veias azuladas, marcadas por anos apagando quadros, lavando roupas, corrigindo provas. Uma professora cinzenta com dedos manchados de tinta de caneta esferográfica. Com um gesto trêmulo desbloqueou o celular, não havia senha. Abriu as conversas. Svetocheka era uma loira jovem, de maquiagem chamativa. Fotos, mensagens, planos de encontros. Abril, maio, junho. 2 semanas atrás. Mostra a foto do que comprou para a esposa no aniversário. Uma colher de prata? Perfeito para uma rata cinzenta. Você é mesquinho. E o que vai me dar quando se livrar dela? Ouro, meu bem. Você é minha garota de ouro. Valentina deixou o telefone sobre a cama, como se ele queimasse suas mãos. Uma colher de prata. 25 anos de vida compartilhada, e tudo o que merecia era uma colher de prata e um apelido humilhante. Levantou-se e aproximou-se do espelho. Cabelos castanhos com fios brancos, presos em um coque discreto. Olhos castanhos cansados. Uma blusa simples, saia sem graça. Quando ela se transformará naquela mulher? Onde estava a moça que sonhava com romances e guardava um livro de Akatova debaixo do travesseiro? O interfone tocou. Ela estremeceu, escondeu o telefone sob o travesseiro e foi atender. Mãe, oi? Você está tão pálida, exclamou Miroslava, alta, esguia com olhos vivos que lembravam os de Anatoly em sua juventude. A jovem entrou como um redemoinho, trazendo consigo um cheiro de shampoo floral e energia. Oi, querida. Só um pouco cansada, mentiu Valentina, abraçando-a, inalando aquele aroma de juventude. Sabe, pensei em como decorar o salão. Fitilhos prateados, rosas brancas e fotos de vocês dois, desde o casamento. O que acha? Valentina forçou um sorriso. Linda ideia, meu anjo. E ainda quero preparar um vídeo surpresa para você e seu pai, com todas as gravações da família. Miroslava a abraçou. 25 anos juntos, que romantismo. Vocês são meu ideal. Vou procurar um homem tão confiável quanto o papai. Valentina acariciou os cabelos da filha, sentindo uma estranha calma crescer dentro de si. O marido planejava se livrar da rata cinzenta, presentearia-a com uma colher de prata e começaria uma nova vida com a amante. E Miroslava? E a casa deles, as memórias? Mãe, você está bem? Perguntou a filha, olhando-a com preocupação. Estou, minha filha. Só pensando em tudo que ainda precisamos fazer. Forçou outra vez um sorriso. Ia convidar o tio Boris. Você não se importa, né? O tio Bória. Claro que não. Ele é o melhor amigo do papai. E depois da morte do vovô, foi como um segundo pai para mim, respondeu Miroslava com um sorriso malicioso. Aliás, acho que ele gosta de você. Que bobagem, Valentina corou. Somente amigos de infância. É claro, disse a filha, piscando. Só veja como ele olha para você. À noite, Valentina ficou muito tempo sentada na cozinha, diante de uma xícara de chá frio. Lá fora, ouvia-se o ruído esporádico de carros e o bater de portas no corredor. Anatoly se atrasava. Reunião com a chefia. O telefone permanecia sobre a mesa, como uma bomba prestes a explodir. Ela não tinha coragem de enfrentá-lo. Ainda não. Valentina não faria escândalo. Não gritaria nem choraria. Ela era filha do médico militar Grigori Stepanovich Vorontsov, que lhe ensinara a manter as costas eretas em qualquer situação. 25 anos de vida não eram pouco para serem apagados em um instante. Pensativa, girou a aliança no dedo. Bodas de prata. Como celebraria esse aniversário com dignidade? Para si mesma, para a filha, para todos que acreditaram em sua família. Mas primeiro precisava conhecer a verdade. Pegou o telefone e descou o número. Boris Mikhailovich, é a Valha. Precisamos nos encontrar. Amanhã, se possível. Tenho algo importante para conversar. O velho café Nostalgia recebeu Valentina com o cheiro de pães recém-assados e o som abafado de canções soviéticas. Boris Mikhailovich já a aguardava à mesa junto à janela, brincando com um fósforo entre os dedos longos. Ao vê-la, levantou-se, ajustando o paletó gasto, mas impecavelmente limpo. Há quanto tempo, Valyusha? Abraçou-a com um gesto desajeitado, e por um instante ela sentiu o cheiro familiar do Chipre, a mesma colônia que seu pai usava. Pediram chá com éclairs. Boris lembrava-se de seu gosto por aqueles doces desde a juventude. Valentina observou o velho amigo, têmporas grisalhas, rugas ao redor dos olhos, mas o mesmo olhar penetrante, azul e atento, um pouco desconfiado. Conte o que aconteceu. Boris empurrou a xícara em sua direção. Você não é do tipo que pede um encontro sem motivo. Valentina tirou do bolso o celular de Anatoly e, sem dizer palavra, colocou-o sobre a mesa. Boris ergueu uma sobrancelha interrogativa. Leia as mensagens, sussurrou ela com um brilho de desafio nos olhos.
Enquanto Boris folheava a conversa, seu rosto foi se fechando. Por fim, levantou os olhos. É uma merda, disse, simples. Mas você sabe que não foi só por isso que eu te chamar, respondeu Valentina firme. Quero saber a verdade. Toda a verdade. E quem melhor que um ex-investigador para desenterrá-la? Boris girou a xícara entre os dedos. Valha, tem certeza? Às vezes a verdade dói mais que a ignorância. Ela endireitou as costas, e por um instante Boris viu naquela mulher cansada a mesma menina de tranças, filha de seu melhor amigo Grigori Vorotsov, o médico militar inflexível que salvara centenas de vidas. Está bem, concordou ele, balançando a cabeça. Mas saiba, faço isso não como detetive, e sim como amigo da família. Na sala dos professores cheirava giz e chá forte. Lyudmila, a amiga vice-diretora da escola, organizava papéis quando Valentina entrou. Não havia mais ninguém no recinto. Lilda, precisamos conversar. Valentina fechou a porta com firmeza. A amiga virou-se, e algo em seu olhar fez com que largasse os documentos. O que aconteceu? A mira? Não é isso. Valentina sorriu pela primeira vez na conversa, um sorriso genuíno. O importante é que agora entendo tudo. Quando saíram do café começou a cair a primeira neve, fina, pontiaguda, hesitante. Boris ajudou Valentina a vestir o casaco e ajustou-lhe o colarinho com cuidado. Você merece muito mais, Valyusha murmurou. Ela ergueu o rosto e olhou-o nos olhos. Sabe de uma coisa? É estranho, Bória. Não me sinto destruída. Sinto-me livre. Como se, enfim, tivesse desatado um nó que há muito a impedia de respirar fundo. Boris apenas assentiu. Conhecia aquele sentimento, quando a dor abre caminho para algo novo, mais autêntico. Até o jubileu, Valentina apertou-lhe a mão com força e seguiu para a parada de ônibus. A neve caía suave sobre seu casaco escuro, sobre os cabelos, sobre os ombros, mas ela caminhava com a postura ereta, com o passo de quem recuperara uma dignidade perdida. A manhã amanheceu clara e gelada. Valentina estava à janela, observando como os raios de sol se refratavam nos cristais de gelo nas ramas do velho choupo. Faltava uma semana para o jubileu. 7 dias que mudariam tudo. Tirou do armário uma velha caixa de madeira vermelha, herança de seu pai, onde guardava documentos importantes. Grigori Stepanovich, antes de morrer, dissera: cuide do que é importante. Na época, ela pensou que falava da família. Agora entendia. Falava de dignidade. Mãe, você viu meu suéter azul? Mira entrou no quarto, prendendo os cabelos em um rabo de cavalo alto. Olhe na gaveta de baixo e respondeu Valentina, fechando a caixa com pressa. Mira encontrou a peça e parou fitando a mãe. Você está com uma expressão estranha esses dias. Aconteceu algo? Valentina aproximou-se e ajustou uma mecha solta dos cabelos da filha. São só os preparativos da festa. E pensamentos variados. Sobre o quê? Mira sentou-se na beira da cama, batendo no colchão ao lado. Valentina acomodou-se ao seu lado, buscando as palavras. A vida nem sempre sai como planejamos, começou cautelosa. As pessoas mudam com o tempo. Aonde quer chegar? Mira franziu a testa. Ao que é essencial. Permanecer fiel a si mesma, aos seus princípios. Valentina segurou as mãos da filha. O que quer que aconteça? Mira olhou-a com atenção. Você está falando como se fosse para a batalha. Valentina tentou sorrir. É só um jubileu, não é? Assentiu, mas por dentro algo se contorcia com a antecipação da tempestade. Só lembre-se, não importa o que aconteça na vida, eu sempre vou te amar. Abraçou-a com força. E nenhum homem vale a pena se você perder a si mesma por causa dele. Mãe, você está me assustando. Não tenha medo. Apenas guarde sua dignidade. Como vovô ensinou. Mira assentiu, séria, e por um instante Valentina viu em seus olhos o reflexo do pai, o mesmo olhar direto, honesto. Aquela partícula da herança familiar, que nenhuma traição conseguiria apagar. O restaurante Noites Brancas quase não mudará em 25 anos. As mesmas paredes creme, os lustres de cristal, as janelas panorâmicas com vista para o rio. Só o gerente não era mais o corcunda Arkady Semyonovich, e sim um jovem aprumado de sorriso perfeito. Grisha, preciso de um projetor separado para a apresentação. Valentina mostrou o pendrive e pediu uma tela maior. Claro, Valentina Grigorievna. Para a senhora, só o melhor, anotou no bloco. Como combinado, rosas brancas, decoração prateada, champanhe a 7. Ela percorreu o salão devagar, mentalmente distribuindo os convidados. Aqui ficarão os colegas da escola, ali os amigos da família, no canto os pais de Anatoly. E em frente a eles? Grisha, adicione mais um lugar no Presidium, por favor. Para um convidado especial. Confirmou o gerente. Será feito. E o cardápio? Manteremos as opções clássicas.
Sim, mas com um acréscimo. Valentina sorriu. De sobremesa quero encomendar ptichi e moloco, o bolo da nossa juventude. Ao sair do restaurante discou o número de Boris. Está tudo pronto. Você conseguirá vir? Valha, ainda acho que é arriscado. A voz dele soava preocupada. Se quer o divórcio, pode simplesmente conversar com ele. Não se trata de divórcio, respondeu Baixa. Trata-se de justiça. 25 anos não podem ser apagados como uma página inútil. Após uma pausa, Boris respondeu. Estarei lá. E sobre aquelas testemunhas, tudo está organizado. Obrigada, Bória. Sabia que poderia contar com você. Ao desligar, Valentina notou que as mãos tremiam. Será que estava realmente preparada para o que planejara? Mas, recordando as palavras rata cinzenta, e a necessidade de se livrar dela, sentiu a determinação. Naquela noite, Anatólio voltou tarde. O cheiro de conhaque caro misturado a um aroma adocicado de perfume feminino impregnava suas roupas. Valentina fingiu não notar. Enquanto arrumava os pratos para o jantar, disse com naturalidade forçada. Tolia, levei seu terno à lavanderia. Ele grunhiu algo em resposta sem erguer os olhos do celular. Foi então que Ludmila, que ajudava a arrumar a mesa, congelou. Seus dedos pararam sobre o garfo que seguirá para colocar ao lado do prato. Valentina percebeu a hesitação da amiga, o peso do silêncio que se instalou entre elas como uma parede invisível. Você sabe de algo sobre os casos do Anatólio? Perguntou Valentina baixinho, como se temesse que as palavras quebrassem o frágil equilíbrio do momento. Ludmila sentou-se lentamente na cadeira, como se suas pernas já não a sustentassem. Os olhos antes vivos, agora pareciam carregar o peso de um segredo guardado por demasiado tempo. Valia, eu já desconfiava há muito tempo, admitiu, a voz trêmula. Mas não queria ser eu a trazer mais notícias. Então você sabia? A voz de Valentina falhou. Não era uma pergunta, era uma constatação amarga, como se cada sílaba cortasse mais fundo. Não os detalhes, Ludmila suspirou, passando os dedos pelos cabelos grisalhos. Mas lembra daquele conselho de pais, quando ele foi te buscar? Como flertava com a nova professora de física? E depois aquela história com a secretária do diretor. Ela fez uma pausa, como se medisse o impacto das palavras. No último encontro de pais, vi quando trocou números com a mãe do Serioja Klimov. Cada palavra ecoava como um martelo contra as paredes de cristal que Valentina havia construído ao redor de seu casamento. Ela sentou-se, as mãos frias sobre a toalha de mesa. Eu achava que era só sociabilidade, murmurou, como se tentasse convencer a si mesma. Homens não são assim sociáveis, Valesha. Ludmila respondeu, suave, mas firme. E você encontrou algo concreto? Valentina então contou sobre o telefone escondido sobre a rata cinzenta. Os olhos de Ludmila se inflamaram de indignação. Você é um diamante ao lado dele, um simples seixo. Explodiu. Esse homem não passa de um tolo, não de um executivo de sucesso. Aliás, foi meu pai quem o tornou executivo. Valentina riu, amargo. Papai falou com o general Krylov, que por sua vez pediu ao irmão na construtora. Ludmila a observou com atenção. Não me diga que você não sabia. Valentina negou com a cabeça, os lábios apertados. Achava que era tudo mérito dele. Uma pausa. E agora descubro que fui só mais um degrau na escada da carreira. Uma semana depois, ela e Boris se encontraram novamente no Nostalgia, o café que guardava memórias de tempos mais simples. A garçonete, uma mulher de cabelos desbotados e sorriso cansado, reconheceu-os ao entrar. Como nos velhos tempos? Perguntou, servindo as xícaras com um carinho que parecia sair de outra época. Sim, Valentina sorriu, embora o coração pesasse. Lembra de quando a gente vinha aqui com Grigori Stepanovich? Claro que lembro. Que Deus o tenha. A mulher fez o sinal da cruz antes de se afastar. Assim que ficaram sozinhos, Boris deslizou sobre a mesa uma pasta fina, de couro gasto. Você tinha razão, disse, sem rodeios. Não é a primeira. Valentina abriu a pasta. Fotografias, impressões de mensagens, extratos de hotéis. Cada página era uma facada no que restava de suas ilusões. Boris tossiu, como se o ar tivesse se tornado denso demais. Contei 7 relações, incluindo essa Svetlana. Ela já dura quase um ano. E as outras? Valentina perguntou, surpresa com a própria calma. Era como se seu corpo já tivesse esgotado todas as lágrimas. A primeira foi 3 anos depois do casamento. Uma secretária do antigo trabalho dele. Depois, houve uma pausa de 5 anos. Outra relação, outro intervalo. Boris folheou os papéis. Nos últimos tempos, ficou mais frequente. Mas nunca chegou a esse ponto. Que ponto? Ela ergueu os olhos, embora já soubesse a resposta.
Divórcio. Boris apontou para a última página, uma impressão de e-mails trocados na semana anterior. A procuração para vender a Dasha está pronta? Sim, mas ela precisa assinar. Diga que é para regularização. Você tem certeza de que, depois do jubileu, tudo estará resolvido? Tudo combinado. 25 anos. Uma data bonita para encerrar. A Dasha dos meus pais, Valentina sussurrou, como se as palavras doíssem ao sair. Lá tem o pomar de maçãs que meu avô plantou. Boris colocou a mão sobre a dela, em um gesto de solidariedade silenciosa. Tem mais uma coisa, ele abaixou a voz. Falei com Mikhail Mikhalich. Ele trabalha no arquivo do Hospital Militar. Encontrou uma carta antiga do seu pai para o general Krylov. Valentina sentiu o frio subir pela espinha. Está datada de 1 mês antes do casamento de vocês. Boris deslizou outro papel sobre a mesa. E aqui está a certidão dos Zags. Vocês se casaram 2 semanas depois. O mundo de Valentina desmoronou em fragmentos como um espelho quebrado. Cada pedaço refletia um passado distorcido, uma verdade que nunca fora dela. Então, ele se casou comigo por causa das conexões do meu pai? Sua voz era um fio tênue. Parece que sim. Boris não suavizou a resposta. Na época, seu pai era a única porta para uma carreira decente para um rapaz simples, filho de operários. Valentina fechou os olhos, revivendo a primeira vez em que vira Anatólio, o primeiro beijo, o pedido de casamento à beira do rio. Agora, aquelas memórias pareciam cenas de um filme alheio, encenadas falsas. No começo ele só aproveitou a situação, Boris refletiu. Mas valia, é impossível fingir por 25 anos. Alguma coisa real existiu entre vocês. Ela riu sem alegria. Sim, uma filha, um apartamento, férias, aniversários. Sua voz quebrou. Eu achava que isso era felicidade. Mas era só cenário. Uma fachada. Olhou pela janela, observando os transeuntes que passavam apressados. Quantas mulheres como ela havia ali, ratas cinzentas que não suspeitavam da dupla vida de seus maridos. O que você vai fazer agora? Boris perguntou baixo. Valentina sorriu, de repente serena. Vou preparar um jubileu inesquecível. Seus dedos acariciaram a pasta. 25 anos não são brincadeira, não é? Boris a observou intrigado. Você não parece o tipo de mulher que armaria um escândalo. Não haverá escândalos, ela balançou a cabeça. Meu pai sempre dizia, vence não quem grita mais alto, mas quem age com mais inteligência. Guardou os documentos na bolsa com cuidado, como se fossem armas carregadas. Boris olhou-o nos olhos. Você virá ao jubileu? Ele franziu a testa. Não tenho certeza se é uma boa ideia. Anatólio pode desconfiar que eu te ajudei. Entendo. Boris conferiu uma mensagem no celular, distraído. Escute, vale mesmo a pena toda essa encenação? Perguntou o cético. Por que não fazer algo simples, só família? Valentina estudou o rosto do marido quando ele chegou em casa, mais tarde. 25 anos de casamento. Uma data importante. A filha se esmerara nos preparativos, os amigos aguardavam. Você acha mesmo que um jantar íntimo bastaria? Perguntou suave. Depois de 1/4 de século? Anatólio resmungou, impaciente. Tudo isso é só encenação. Toques, discursos. Seu tom era de desdém. Como se alguém se importasse com a nossa vida. Eu me importo, Valentina pensou, mas disse apenas. Aliás, liguei para seus pais. Eles chegam um dia antes da festa. Por que tão cedo? Anatólio franziu a testa. Tenho muito trabalho. Semyon Fyodovich queria conversar com você sobre a Dasha, Valentina mencionou casual. Algo sobre podar as macieiras. Ela notou a tensão instantânea nos ombros do marido. Eu mesmo resolvo isso, ele cortou. Não se preocupe. Claro, ela assentiu. Mas ouvi dizer que estão pensando em vendê-la. Anatólio congelou. Quem disse isso? Ah, não me lembro. Valentina arrumava os talheres com calma estudada. Alguém mencionou. Bobagem, ele se recuperou rápido. Só preciso atualizar uns papéis. Uma pausa. Aliás, preparei uma procuração, caso eu não tenha tempo para cuidar disso. É claro, querido. Ela sorriu. Você sabe que assino tudo o que você precisar. Do lado de fora, um miado lastimoso quebrou o silêncio. Anatólio torceu o nariz. Essa praga está uivando de novo. Quando você vai parar de alimentar esse bicho? É um ser vivo, tolia. Valentina sentiu a voz subir, sem querer. Está com frio, com fome. Montou um abrigo aqui, ele resmungou. Não vai salvar todos os gatos de rua. Não é sobre salvar todos, ela respondeu, firme. É sobre este. Valentina levantou-se e foi até a cozinha. Tirou do refrigerador os restos de frango, observando pela janela a pequena gata malhada, encolhida debaixo de um banco.
De repente uma certeza a atingiu como um raio. Um homem incapaz de bondade desinteressada com um ser indefeso jamais será verdadeiramente bom com ninguém. Esta gata, murmurou para si mesma decidida, você não levará. No dia seguinte, em seu gabinete na escola, Valentina espalhou sobre a mesa as fotografias que resumiam uma vida em fragmentos. Uma vida que agora ela precisava recompor, não como vítima, mas como autora de seu próprio final. Eis ali espalhadas sobre a mesa, as fotos de Valentina e Anatólio jovens, sorridentes. O primeiro aniversário de casamento. O nascimento de Mira, as férias à beira-mar, as festas escolares, as noites em família. As imagens para a apresentação estavam quase prontas, mas faltava ainda um último detalhe. Ludmila espiou pela porta entreaberta do gabinete. Como vai a preparação para a celebração? Perguntou, ajustando os óculos. Quase terminei, respondeu Valentina, endireitando-se na cadeira. Ludmila, lembra que você mencionou algo sobre irregularidades financeiras na empresa do Anatólio? Ludmila fechou a porta com cuidado, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Meu cunhado trabalha na Receita Federal, baixou a voz. Segundo ele, há algo muito suspeito na documentação do último projeto deles. Contabilidade paralela, propinas. Nada que não seja comum no ramo deles. Valentina sustentou o olhar da amiga firme. Você acha que ele conseguiria me arrumar cópias desses documentos? Hipoteticamente, claro. Ludmila franziu a testa, estudando a expressão da amiga. Valha, o que você está planejando? Um suspiro pesado escapou dos lábios de Valentina, mas seus olhos não vacilaram. Só preciso confirmar algumas coisas. Ludmila hesitou, mas acabou assentindo. Falarei com ele. Mas tome cuidado. À noite, Valentina permaneceu horas a fio diante do computador, ajustando meticulosamente a sequência dos slides. Do lado de fora, a neve caía lenta, cobrindo a cidade com um manto branco que apagava as imperfeições do mundo. No canto da sala, Musca, a gata que ela resgatara apesar dos protestos de Anatólio, dormia enrodilhada na poltrona herdada de sua avó. Desculpe, papai, pensou, enquanto finalizava os últimos ajustes da apresentação. Você me ensinou a perdoar, mas também me ensinou a defender o que é precioso. Fechar a tampa do notebook foi como fechar um ciclo. Ao se levantar, seu reflexo no espelho a surpreendeu. Não era mais a sombra tímida de outrora, mas uma mulher de olhar direto e lábios apertados em determinação. Alguém que, além de resguardar sua própria dignidade, estava pronta para honrar a memória daqueles que lhe ensinaram a valorizar a verdade acima das mentiras cômodas. Um botão da manga de sua blusa antiga soltou-se. Valentina abriu a caixa de costura, escolheu a linha com gestos precisos e em poucos minutos o consertou. Fios do passado, fios do presente, pensou, observando o ponto final. Tudo se entrelaçava agora em um único desenho, e pela primeira vez era ela quem decidia como esse padrão se completaria. O restaurante Noites Brancas reluzia sob as luzes dos lustres de cristal, fitilhos prateados entrelaçados a rosas brancas criavam uma atmosfera de sofisticação discreta. Na entrada, Valentina e Anatólio recebiam os convidados como o casal perfeito de um anúncio de revista. Você está deslumbrante hoje, sussurrou Anatólio quando o último convidado se afastou em direção às mesas. É o vestido novo, respondeu ela, com um sorriso que não revelava nada. E era verdade, o vestido, um azul profundo que realçava sua silhueta, parecia feito para uma mulher que ela própria havia esquecido existir. Aquela que, além de professora e mãe, também era dona de si. Os cabelos, geralmente presos em um coque severo, caíam soltos sobre os ombros e a maquiagem, aplicada pelas mãos hábeis de Mira, destacava o brilho de seus olhos. Quis que esta noite fosse inesquecível, disse, fitando-o com uma calma que o deixou momentaneamente desconcertado. Foi então que Boris Mikhailovich entrou no salão, impecável em seu terno escuro. Anatólio contraiu os músculos da mandíbula. O que ele está fazendo aqui? Murmurou com um tom que pretendia ser discreto. Um amigo da família, respondeu Valentina, encolhendo os ombros. Ou você esqueceu? Ele foi sua testemunha no casamento. Boris cumprimentou-os com um aperto de mão contido e entregou a Valentina uma pequena caixa. Minhas felicitações. 25 anos é uma data significativa. Ela agradeceu com um sorriso, enquanto Anatólio limitou-se a um aceno rígido e uma resposta indistinta. Pouco a pouco o salão encheu-se. Colegas da escola, sócios de Anatólio, velhos amigos. Semyon Fyodorovich e Nina Andreevna, pais de Anatólio, ocupavam a mesa de honra, adornada com arranjos especialmente exuberantes. O velho observava o filho com um olhar carregado de uma melancolia que só Valentina parecia notar.
Mira, em um vestido rosa pálido, movia-se entre as mesas como uma borboleta, ajudando a acomodar os convidados. Seu riso cristalino preenchia o espaço, leve como o tilintar de gotas de água na primavera. O mestre de cerimônias anunciou o início da celebração. Uma melodia dos anos 80, a mesma que tocará em seu primeiro baile como marido e mulher, encheu o salão. Os convidados aplaudiram quando Valentina e Anatólio avançaram para o centro da pista. Você se lembra desta música? Perguntou ela, enquanto giravam em compassos lentos. Claro, sorriu ele. Restaurante Cosmos, seu vestido branco, meu pai trazendo um acordeão emprestado, uma pausa. E você sabe o que eu disse naquela noite? Ela ergueu os olhos para encontrá-los. Que me amava provavelmente. Que sempre seria honesto com você, Valia, corrigiu Anatólio com um leve tremor na voz. O que quer que acontecesse. Valentina sentiu o tenso, mas a máscara do sorriso permanecia intacta. A juventude é assim, comentou, quase em um sussurro. Cheia de promessas que o tempo torna difíceis de cumprir. Alguns nem sequer tentam. A música terminou. Os convidados aplaudiram novamente. Começaram os brindes. Um a um os presentes levantavam-se com taças de champanhe, celebrando o amor que resistira ao tempo, a família unida, a lealdade inquebrantável. Valentina aceitava cada palavra com um sorriso grato, embora cada menção à fidelidade ou o respeito mútuo soasse em seu íntimo como uma ironia amarga. Finalmente chegou a vez de Anatólio. Ele se levantou, taça em mãos, e varreu o salão com um olhar teatral. Queridos amigos, começou com a voz grave e emocionada. Há 25 anos, fiz a escolha mais importante da minha vida. Uma pausa calculada. Escolhi a mulher que se tornou meu porto seguro, a mãe da minha filha, a guardiã do nosso lar. Os convidados assentiram, aprovadores. Os pais de Anatólio o observavam com orgulho. Valia voltou-se para ela. Obrigado por cada um desses dias. Pela paciência, pela compreensão, pela lealdade. Todos os meus êxitos, tudo o que conquistei, são também seus. Outra pausa dramática. Dizem que a bodas de prata é uma data especial. A prata é um metal nobre, mas não tão frio quanto a platina, nem tão ostentoso quanto o ouro. Há nela calor e sinceridade. Ergueu a taça. A nós, minha querida. Pelos anos que vivemos e pelos que ainda virão. O salão explodiu em aplausos. Algumas mulheres enxugavam lágrimas discretamente. Valentina também se levantou, aceitando a taça que o marido lhe oferecia. Seus olhares se encontraram. Nos dele, a satisfação de um ator que acabará de entregar uma performance impecável. Obrigada, Tolia, disse ela com uma voz clara e firme. Palavras tão bonitas. E eu também gostaria de dizer algumas coisas. Seu olhar percorreu o salão, agora em silêncio expectante. 25 anos são um longo caminho. Percorremos-nos juntos com alegrias e tristezas. E hoje quero agradecer a cada um que esteve conosco nessa jornada. Sua voz era serena, mas por dentro cada nervo estava tenso como uma corda de violino. Especialmente ao meu pai, Grigori Stepanovich Vorontsov, continuou com um nó na garganta, que infelizmente não viveu para estar aqui hoje. Fez um sinal ao mestre de cerimônias. Preparei uma pequena surpresa. Um filme sobre nossa história. As luzes se apagaram. Na tela gigante surgiram as primeiras imagens. Valentina e Anatólio, jovens radiantes recém-casados. A cerimônia, o primeiro baile, a lua de mel à beira do Mar Negro. O nascimento de Mira, seus primeiros passos, festas de família. Anatólio relaxou na cadeira, sorrindo ao rever os momentos que pareciam extraídos de um álbum de recordações idealizado. Os convidados suspiravam, emocionados. Alguém comentava em voz baixa os momentos mais tocantes. Até que o tom da apresentação mudou. Na tela apareceu um documento, uma carta de recomendação do médico militar Vorontsov endereçada ao general Krylov, datada de um mês antes do casamento. Anatólio endireitou-se de golpe, os olhos arregalados de incredulidade. O slide seguinte, uma cópia da ordem de nomeação de Anatólio Belov para um cargo na construtora Vozrodeni, com a assinatura pessoal do general. Depois, fotos de festas corporativas. Anatólio com os braços em torno de uma jovem loira. Ela? As mesmas fotos, sempre o mesmo gesto possessivo, o braço envolto em torno dos ombros de mulheres diferentes, como se fossem troféus. O salão congelou. Um suspiro abafado escapou de alguma convidada. O próximo slide apareceu na tela. Prints de conversas onde Anatólio chamava a esposa de rato cinzento e discutia planos para se divorciar, apenas depois do aniversário por decência. Seguiu-se a documentação da venda iminente da dacha herdada dos pais de Valentina, papéis contábeis com dupla escrituração, provas de desvio de verbas na Vozrodeni.
Anatólio saltou da cadeira, o rosto contorcido pela fúria. Desliguem isso agora mesmo. Rugiu. Isso é uma armação. O técnico que receberá instruções precisas nem pestanejou. A apresentação continuou, revelando camada após camada de traição aos olhos atônitos dos convidados. Quando as luzes finalmente voltaram, o silêncio no salão era tão denso que dava para ouvir a respiração entrecortada de Nina Andreevna, que chorava baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Semyon Fiodovich olhava para o chão, como se envergonhado de encarar alguém. Colegas de Anatólio trocavam olhares constrangidos, alguns se levantavam apressados, como se o ar tivesse se tornado irrespirável. Mira, pálida como cera, mantinha-se imóvel, os dedos gelados apertando os da mãe. Que merda é essa que você armou? Anatólio agarrou o braço de Valentina, a voz sibilante. Você faz ideia do que acabou de fazer? Ela soltou-se com um movimento calmo, quase mecânico. Então, voltando-se para os convidados, falou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Queridos amigos, há 25 anos, casei-me com um homem que amei de verdade. Uma pausa. Os olhos percorreram o salão, detendo-se em cada rosto petrificado. Hoje entendo que o amor precisa ser recíproco e honesto. Um murmúrio correu entre os presentes. Anatólio arfava, as veias do pescoço saltadas. Você vai se arrepender disso. Não, tolha, ela balançou a cabeça. Arrepender-me-ei a você. Da família que perdeu. Da filha. Da honra afinal. Puta de uma professora medíocre. Cuspiu ele. Quem você pensa que é? Achas que alguém liga para suas lamúrias? Homem que é homem traía a mulher, e daí? O mundo todo vive assim. Não, meu filho, a voz rouca de Semyon Fiodovich cortou o ar. Ele se levantou devagar, apoiando-se na mesa. Nem todo mundo vive assim. O velho aproximou-se de Valentina e curvou-se em uma reverência profunda, à moda antiga. Perdoe-nos, filha. Não foi assim que a criamos. Nina Andreevna soluçou, juntando-se a eles para abraçar a nora. Valesha, nós não sabíamos. Juro que não sabíamos. Anatólio olhava em volta, desesperado por um aliado. Que drama ridículo. Isso acontece com todo mundo. Não com todo mundo. Uma voz ecoou do fundo do salão. Era Svetoshka, a loira das fotos, que se aproximava com passos decididos. Os olhos brilhavam, não de raiva, mas de uma decepção amarga. Valentina Grigorievna dirigiu-se à anfitriã, ignorando o ex-amante. Peço perdão. Ele me disse que o casamento de vocês era uma farsa há anos, que você concordava com o divórcio e só esperava o aniversário por conveniência. Virou-se para Anatólio, o lábio tremendo. Mas agora vejo quem você é de verdade. Para ela, uma colher de prata. Para mim, promessas de ouro. A tensão no ar era cortante. Convidadas cochichavam, alguns homens se despediam às pressas. Mira, ainda pálida, não soltava a mão da mãe. Boris Mikhailovich aproximou-se de Anatólio, a postura firme. Acho melhor você sair. Agora. E não incomodar mais esta família. Vão à merda. Explodiu Anatólio. Vocês todos, representantes da inspeção fiscal e do comitê investigativo, interrompeu Boris, baixo, mas audível, já demonstraram um grande interesse pelos documentos financeiros que acabamos de ver. O sangue esvaiu-se do rosto de Anatólio. Ele olhou ao redor como um animal acossado. Isso é uma cilada. Vou provar. Prove. Então Boris assentiu. Mas por enquanto saia. Com o último olhar de ódio, Anatólio virou-se e saiu a passos largos, a porta batendo atrás de si. Valentina observou sua figura sumir, sentindo um vazio estranho misturado a algo leve, quase eufórico. Libertação, reconheceu. Mãe, você está bem? Mira apertou sua mão, a voz trêmula. Estou, querida. Valentina abraçou a filha. Apenas um capítulo terminou. Agora começa outro. Os convidados foram se dispersando. Alguns evitavam encará-la. Outros, como Lyudmila, aproximaram-se para apertar suas mãos. Você é uma heroína, falia. Poucas teriam coragem. Semyon Fiodovich e Boris conversavam em um canto, em tom sério. Nina Andreevna juntava copos e pratos, repetindo. Estamos com você, Valesha. O que quer que aconteça, estamos com você. Quando o salão esvaziou, Valentina saiu para a varanda do restaurante. Lá embaixo, o rio outonal serpenteava, refletindo as luzes da cidade. 25 anos. Uma vida inteira. Mas talvez a vida real só estivesse começando agora. Boris juntou-se a ela, colocando seu casaco sobre seus ombros. Vai esfriar. Ficaram em silêncio, observando a água escura. Finalmente Valentina falou. Pensei que doeria mais. Mas sinto alívio. Como se tivesse largado um fardo que carregava há décadas. Você agiu certo, Valyusha. Boris segurou sua mão com cuidado. E com uma coragem que poucos teriam.
Ela esboçou um sorriso frágil. Meu pai dizia, melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Só segui seu conselho. Na porta, Mira apareceu. Mãe, a vovó e o vovô querem saber se a gente vai para a casa deles ou se eles vêm para a nossa. Quero dizer, para passar a noite. Valentina virou-se, o rosto iluminado pela luz interna. Que venham para cá. Só preciso avisar a Musca que teremos visitantes. E de repente os três riram um riso solto, inesperado, como um sino de prata ecoando na quietude da noite de outono. Era apenas o afeto sincero de três pessoas que uma na outra haviam encontrado apoio e compreensão. Mira deixou a guitarra de lado e voltou-se para a mãe. Mamãe, lembra daquele professor de que eu falei? Ele me convidou para participar de uma conferência científica. Imagina só, uma caloura. O rosto de Valentina iluminou-se como se o sol de primavera tivesse rompido as nuvens. Ela abraçou a filha com força. Sempre soube que você era talentosa. E tudo isso é mérito seu, minha filha. Mira, porém, ficou séria de repente. Se não fosse pela sua coragem naquela noite do jubileu, acho que ainda viveria enganando a mim mesma. Valentina suspirou, acariciando os cabelos da filha. A verdade dói, mas liberta. Sempre. Exatamente, concordou Mira, com um sorriso que lembrava o do avô. Como ele dizia, melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Boris, que os observava em silêncio, não pôde conter um sorriso. Seu avô era um homem sábio. E corajoso, completou Mira, abraçando Valentina com orgulho. Sabe o que é mais incrível? Na escola agora todos os professores me dão como exemplo. Falam, olhem a Valentina Grigorievna, uma educadora de princípios, especialmente depois que recebeu o título de professora emérita. Não exagere, Valentina corou, envergonhada. Foi só uma coincidência. O título veio por anos de trabalho, não por minha vida pessoal. Não, mamãe, você não entende, insistiu Mira séria. Não é pelo título. É pelo respeito. Você não faz ideia de como os colegas, os alunos e até os pais deles a admira. Por não ter tido medo de se posicionar. Valentina refletiu. De fato, depois daquela noite de verão branco, quando finalmente havia se permitido ser ela mesma, tudo mudará. Não só em sua vida, mas na maneira como os outros a viam. Como se, ao se libertar das máscaras, tivesse dado permissão para que o mundo a enxergasse de verdade. Vamos ao parque? Sugeriu Boris, olhando o céu claro. Um dia tão bonito não pode ser desperdiçado. Caminharam sem pressa pela alameda do Parque Municipal. Musca, já acostumada à coleira que Valentina lhe pusera, avançava com passo digno ao lado deles, lançando olhares distraídos às aves que cruzavam o ar. De repente Mira apontou para um arbusto. Olhem! Os primeiros jasmins floresceram. Correu até eles, deixando os dois sozinhos. Como você está de verdade? Perguntou Boris baixinho, tomando a mão de Valentina. Ela não se afastou. Pela primeira vez em anos, sinto-me inteira. Como se peças soltas de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Fico feliz, respondeu ele, simples. Você merece ser feliz. E você? Valentina virou-se para ele. Do que sonha, Boris Mikhailovich Kedros? O flagelo dos criminosos? Ele riu, um som quente e familiar. Isso foi há muito tempo. Agora sonho com tranquilidade. Com um bom livro, conversas com alguém que me faça pensar. Hesitou. Só isso? Valentina o provocou, e ele ficou sério de repente. Vaia, nos conhecemos quase a vida toda. Vi você crescer, fui amigo do seu pai, estive no seu casamento. Engoliu em seco. Talvez seja errado sentir isso agora. Boria. Ela o interrompeu com suavidade, tocando seu braço. Já não somos crianças. E temos o direito de ser felizes. Ele apertou sua mão com cuidado, como se temesse quebrar algo frágil. Aquele gesto valia mais que 1000 palavras. Foi então que Valentina congelou. Num banco junto à fonte, Anatoly estava sentado, o mais magro, com traços marcados pelo tempo. Ao vê-los, levantou-se devagar, incerto sobre como agir. Podemos ir embora, sussurrou Boris. Não, respondeu ela, firme. Está tudo bem. Aproximaram-se. Anatoly mudava o peso de um pé para o outro, torcendo a barra surrada do paletó. Olá, Valia, disse por fim, com voz rouca. Você está bem? Olá, Tolia, respondeu ela, serena. E você? Ele deu um riso amargo. Como está vendo? Depois da demissão, mal consegui trabalho. Agora sou só um mestre de obras. Voltei às origens, digamos. Valentina sentiu, sem triunfo nem piedade, apenas uma tristeza leve pelos anos perdidos. Me perdoe, soltou ele de repente. Não soube valorizar o que tinha. Achava que merecia mais, que você era simples demais para mim. Engasgou. Que idiota eu fui. Ela permaneceu em silêncio, deixando que as palavras saíssem sem interrupção.
Moro com meus pais agora, continuou. Meu pai não perde um dia para me lembrar do tesouro que perdi. Minha mãe chora quando acha que não estou olhando. Só queria dizer que lamento. Por tudo. Eu ouço você, Tolia, disse Valentina tranquila. E desejo que encontre sua felicidade. Só peço uma coisa, seja honesto consigo mesmo daqui para frente. Ele assentiu, lançando um olhar desconfiado a Boris antes de fitá-la novamente. Você não guarda rancor? Não, respondeu ela, balançando a cabeça. O ódio é um fardo pesado demais. Prefiro caminhar leve. Nesse momento, Mira chegou correndo, com um ramalhete de jasmins nas mãos. Mamãe, olha que lindo! Parou ao ver o pai. Papai. Anatoly tentou um sorriso inseguro. Olá, filhinha. Como vão os estudos? Bem, respondeu Mira contida. E você? Como está? Já estive melhor, admitiu ele tentando brincar. Quando vem nos visitar? Sua avó sente saudades. Nos próximos fins de semana, acho, disse Mira, olhando rápido para a mãe. Se você não se importar, mamãe? Claro que não, respondeu Valentina suave. Semyon Fyodorovitch e Nina Andreevna são pessoas boas. Precisam de você. Anatoly agradeceu com um aceno de cabeça. Bom, vou embora. Não quero atrapalhar o passeio de vocês. Quando ele se afastou, Mira soltou o ar. Como mudou. Envelheceu tanto. A vida ensina a todos, comentou Boris, filosófico. Uns aprendem. Outros repetem os mesmos erros. Tio Boria, o senhor é tão sábio, disse Mira, pegando seu braço. Um homem de verdade, não como. Calou-se, lançando um olhar culpado à mãe. Está tudo bem, querida. Valentina acariciou-lhe a cabeça. Todos têm direito a errar. E a consertar os erros também. Seguiu-se a caminhada. Muska ia à frente orgulhosa, virando-se de vez em quando para checar se sua pequena família ainda estava lá. O parque explodia em cores de primavera. O ar cheirava a flores e folhas novas. À noite, quando Mira já dormia e Boris havia se despedido, Valentina permaneceu na varanda, observando o céu estrelado. Muska dormitava em seu colo, ronronando baixinho. Sobre a mesinha, um volume de Chekhov estava aberto em A Dama do Cachorrinho. Ela sorriu, recordando a discussão daquele dia com Boris sobre o final da história. Ele via esperança, ela a resignação. Haviam debatido, rido, encontrado novos argumentos. Às vezes perder é ganhar, pensou Valentina, afagando a gata adormecida. Perderá ilusões, mas ganhará a si mesma. Perderá um casamento falso, mas ganhará amizades verdadeiras, respeito e, quem sabe, um novo amor, maduro, consciente, sem máscaras. O essencial era não se perder no caminho. Seu pai repetira essa verdade a vida inteira. Só agora ela a compreendia de verdade. Muska esticou-se no sono, encostando o focinho na palma da dona. Uma gata tricolor da sorte, como dizia sua mãe, símbolo de lealdade, gratidão e renascimento. Uma brisa leve balançava as cortinas. Valentina fechou o livro e sorriu. À sua frente estendia-se uma vida inteira. Sua vida, autêntica. E essa certeza enchia seu coração de uma alegria calma, segura.